Oi, tudo bem? Eu sou Valdir Perini e este é o canal Pão da Vida. Sejam bem-vindos a mais um vídeo onde falaremos sobre Deus e a sua palavra. Neste vídeo, iremos falar sobre o quarto evangelho, o Evangelho de João. Já falamos sobre o Evangelho de Mateus e também sobre os evangelhos de Marcos e Lucas. O Evangelho de João ele é diferente dos três primeiros evangelhos. Mateus, Marcos e Lucas são considerados sinóticos porque são semelhantes em sua narrativa, mas João ele apresenta Jesus de uma forma diferente. Enquanto que Mateus apresenta Jesus como o rei, o Messias, e Marcos apresenta Jesus como o servo, e Lucas como o filho do homem, João ele nos apresenta Jesus como o Filho de Deus. Ele menciona Jesus como sendo aquele que no princípio estava com Deus, aquele que é a palavra, aquele que é Deus. Em seu evangelho, João não menciona a linhagem de Jesus por parte de José e nem por parte de Maria, como fizeram Mateus e Lucas. Mas João apresenta Jesus como sendo o Filho de Deus, aquele que no princípio estava com Deus. João não menciona nada sobre a infância ou adolescência de Jesus, nem fala sobre o seu nascimento. João nos apresenta Jesus como aquele que estava com Deus no princípio da criação. No Evangelho de João nós não encontramos nenhuma parábola, mas somente no Evangelho de João nós encontramos Jesus sendo chamado de o Verbo de Deus ou a Palavra de Deus, o unigênito do Pai, o Eu Sou. Em João, Jesus nos é apresentado como sendo a luz do mundo. Jesus nos é apresentado como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E Jesus também nos é apresentado como o Filho unigênito do Pai, aquele que veio para salvar todo o que nele crê. O autor desse evangelho é João, irmão de Tiago, filho de Zebedeu. A Bíblia o chama de filho do trovão, mas também é conhecido como o discípulo amado. Ele era pescador, assim como seu irmão Tiago, e deveria ter talvez uns 25 anos quando Jesus o chamou. E ele também, antes de ser discípulo de Jesus, já havia sido discípulo de João Batista. João ele foi exilado na ilha de Patmos, onde teve uma revelação de Deus para escrever o livro de Apocalipse. E depois que saiu da ilha de Patmos, João foi pastor da igreja de Éfeso. João também foi o último discípulo, o último dos apóstolos de Jesus a morrer. E morreu de morte natural, diferente dos outros discípulos. Portanto, João é o único dos apóstolos que não foi matado. E ele escreveu o seu evangelho mais ou menos em 80 a 100 depois de Cristo, ou seja, bem depois dos outros evangelistas. Nós acreditamos que João ele teve o seu temperamento mudado à medida que ele caminhava com Cristo e aprendia com Jesus. Logo no início, Jesus dá um apelido para João e também Tiago, seu irmão. Eles são chamados de os filhos do trovão, né, ou Boanerges, devido ao seu temperamento muito forte. Uma vez eles disseram a Jesus que por conta de os samaritanos não terem permitido que eles entrassem ali na cidade, numa cidade samaritana, eles disseram a Jesus: olha, mestre, quer que nós oremos a Deus e ele mande fogo do céu e consuma todos? Eles foram repreendidos por Jesus. Jesus disse: olha, vocês não sabem de que espírito são, né? Ou seja, eles estavam equivocados. E outra vez também, havia uma pessoa que estava expulsando demônios em nome de Jesus, mas não era um dos discípulos. Então eles foram e o proibiram. E disseram para Jesus: olha, mestre, havia uma pessoa que estava expulsando demônios em seu nome, mas não era um dos nossos, então nós o proibimos. Jesus mais uma vez os repreendeu, porque Jesus disse: olha, se alguém não é contra nós, ele é por nós, né? Então eles não deveriam ter proibido essa pessoa. Então aí nós entendemos, né, que João era uma pessoa que tinha um temperamento muito forte.
Mas no final da caminhada com Jesus, lá no final do ministério de Jesus, nós encontramos João com um temperamento mudado, bem diferente, né? Ele é chamado de o discípulo amado. João é aquele que declina sua cabeça, né? Reclina sua cabeça no peito de Jesus, ali na última ceia. E também quando Jesus está sendo crucificado, João é o discípulo, né? Ou pelo menos a Bíblia não menciona outros nomes, dos apóstolos de Jesus que estava ali mais próximo assistindo à crucificação. Tanto é que Jesus, né, diz a João que ele deveria cuidar de sua mãe Maria. João, ele era um dos discípulos mais próximos de Jesus, né? Ele estava sempre ali com Jesus, juntamente com Pedro e também com Tiago, seu irmão. Nós vemos João, por exemplo, presente ali no Monte da Transfiguração, quando o rosto de Jesus foi transfigurado diante deles. E estavam ali com ele somente Pedro, Tiago e João. Também quando Jesus vai orar no Getsemane, poucos minutos antes de ser levado, né, para ser preso e em seguida crucificado, Jesus leva consigo 3 discípulos, que são João, Tiago e Pedro. Como eu disse, no Evangelho de João nós não encontramos parábolas, mas no Evangelho de João nós encontramos alguns diálogos que se tornaram célebres. São muito importantes e trazem luz para a doutrina cristã, como por exemplo o diálogo que Jesus teve com Nicodemos no capítulo 3 do Evangelho de João, onde Jesus diz ali para Nicodemos que é necessário nascer de novo para poder entrar no reino de Deus. E é nesse contexto, no capítulo 3 do Evangelho de João, nessa conversa que Jesus teve com Nicodemos, que nós encontramos o versículo mais famoso. Podemos dizer que é o texto áureo da Bíblia, e que se fôssemos resumir toda a Bíblia em um único versículo, seria esse o versículo de João capítulo 3, no verso 16, onde diz: "E Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna." E é também no Evangelho de João que nós encontramos no capítulo 4 a conversa de Jesus com a mulher samaritana ali no poço de Jacó, onde Jesus ele se revela a ela como sendo o Messias, como sendo aquele que estava prometido em todo o Antigo Testamento. E é também no Evangelho de João, somente nesse Evangelho, que nós encontramos uma história muito linda que fala sobre a ressurreição de seu amigo Lázaro. E é também no Evangelho de João que nós encontramos o relato em que Jesus, logo após a última ceia com seus discípulos, ele lava os pés de seus discípulos. E também no Evangelho de João, no capítulo 17, encontramos a oração sacerdotal de Jesus. Somente no Evangelho de João, nos outros evangelhos, nós não encontramos esses fatos. Além da transformação da água em vinho, em uma festa de casamento em Caná da Galileia. Isso está lá no capítulo 2. Foi o primeiro milagre de Jesus quando ele transformou a água em vinho, né? Estava ali na festa de casamento com sua mãe e toda a sua família, e a Bíblia diz que acabou o vinho, e então Jesus ali ali é a primeira oportunidade em que ele manifesta o seu poder, a sua glória, através deste milagre, onde ele transforma a água que ali tinha em vinho. E é interessante porque a pessoa que estava responsável pela festa, após experimentar aquele vinho, ele se surpreende com a qualidade, diz: olha, normalmente as pessoas, né, servem o melhor vinho no início da festa, e depois que todos já estão fartos, servem o vinho inferior. Mas dessa vez foi feito o contrário, porque o vinho que Jesus transformou ali, que era água e foi transformado em vinho, era melhor do que o primeiro. Essa é uma mensagem clara a respeito da mensagem de Jesus, porque Jesus ele veio para trazer um vinho novo, ele veio para trazer uma novidade de vida. Jesus ele veio, né, para trazer uma fé que era superior
a que as pessoas tinham antes. E olha, é somente no Evangelho de João que nós encontramos lá no capítulo 14, capítulo 16 também, Jesus falando sobre a vinda do Espírito Santo. Então ali nós encontramos textos maravilhosos onde Jesus diz, eu vou para o Pai, mas não vos deixarei órfãos, assim que lá chegar eu vos enviarei, né, o outro Consolador, o Espírito da verdade, que estará convosco até a consumação dos séculos. E no Evangelho de João, nós encontramos os 7 eu sou de Jesus. Interessante, quando Moisés questionou a Deus ali naquela cena da sarça ardente, quando Deus chama Moisés para que ele possa libertar o povo de Israel que estava no Egito. Moisés, ele questiona ao Senhor, ele diz, mas quando eu chegar lá, quem eu direi para os israelitas que me enviou? Então Deus diz assim para Moisés, né? Diga que o eu sou te enviou. E é interessante que essa palavra, o eu sou, ele significa, né, o nome de Deus. Por quê? Porque ele diz respeito a Deus como sendo o Deus eterno, aquele que era, que é e que sempre será. E é interessante que Jesus, no Evangelho de João, ele toma para si esse título. Olha que interessante. Jesus diz assim, lá no Evangelho de João, eu sou a luz do mundo. Antes que Abraão existisse, eu sou. Eu sou o bom pastor. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a videira verdadeira. Então nós encontramos aí os 7 eu sou de Jesus, somente no Evangelho de João. João escreveu o seu Evangelho para que os homens crescem que Jesus é o Cristo. E é somente também no Evangelho de João que nós encontramos o diálogo que Jesus teve com o apóstolo Pedro após a sua ressurreição. Pedro, antes que Jesus fosse morto, a Bíblia diz que ele negou Jesus 3 vezes. E agora Jesus aparece para os seus discípulos, eles estão na praia, né? Pedro está ali pescando juntamente com os outros apóstolos, quando Jesus aparece ali na praia. E todos ficam admirados, né? Impressionados com a presença ali do Senhor. Mas Jesus chama Pedro num particular, leva Pedro um pouco mais distante de todos, e ali começa a conversar com Pedro. E por 3 vezes Pedro, ele diz a Jesus que o ama. 3 vezes Jesus vai perguntar a Pedro, Pedro, tu me amas? E Pedro responde, Senhor, tu sabes que eu te amo. E Jesus faz isso por 3 vezes. Acreditamos que, de certa forma, estava sendo cancelado aquilo que Pedro havia feito lá atrás, né? O fato de Pedro ter negado a Jesus 3 vezes. E é nesse mesmo contexto que nós encontramos, né, a informação de que foi João que realmente escreveu esse evangelho. Porque enquanto Pedro está ali caminhando com Jesus, a Bíblia diz que o discípulo que Jesus amava, né, estava indo atrás deles. E Pedro pergunta a Jesus, e esse aí, Senhor, o que será dele? Né? E Jesus diz, olha, que importa, né, se eu quiser que ele ainda esteja vivo quando eu voltar, né? E aí, então, encontramos o relato, né, de que era esse quem escreveu o Evangelho. Eu vou ler esse texto, que se encontra no último capítulo do Evangelho de João, capítulo 21. No verso 24, né, logo após Pedro questionar a Jesus acerca daquele que ele chama aqui de o discípulo que Jesus amava. Ele diz assim no verso 24, este é o discípulo que dá testemunho dessas coisas e que as registrou sabendo que o seu testemunho é verdadeiro. Então nós temos aqui, né, a prova de que esse evangelho foi escrito por João. João, então, ele encerra, né, a sequência de relatos acerca do ministério terrenal de Jesus, daquilo que Jesus pregou, daquilo que Jesus fez. Mas
João não escreveu apenas o seu evangelho, o seu ministério ainda se estendeu por muito tempo. Tanto é que João foi depois escolhido por Deus para escrever o livro do Apocalipse. E além do livro de Apocalipse, João também escreveu 3 cartas destinadas às igrejas, a primeira, segunda e terceira epístola de João. Muito bem, como nós vimos, o evangelho de João é realmente um evangelho diferente dos demais. João ele apresenta Jesus de uma forma diferente. João, acreditamos que teve uma revelação especial acerca de Jesus. E como o seu evangelho foi o último a ser escrito, e João, aquele que viveu mais tempo, com certeza teve outras experiências com Deus. Mas o evangelho de João, ele revela Jesus como sendo Deus, como sendo o Filho de Deus. Aquele que no princípio estava com Deus, o Verbo de Deus. João diz que Jesus é a luz do mundo, né? Ele se manifestou aos homens, a sua graça se manifestou aos homens. No Evangelho de João, no capítulo 3, encontramos, né, como já mencionamos nesse vídeo, o famoso discurso onde Jesus fala com Nicodemos sobre a necessidade do novo nascimento. Quem não nascer da água e do Espírito não poderá entrar no reino de Deus. É o que João fala para Nicodemos. A maravilhosa história, né, uma história muito linda sobre a ressurreição de Lázaro, o amigo de Jesus. Quando Jesus recebeu a notícia de que seu amigo estava enfermo, Jesus diz que esta enfermidade não é para a morte, mas sim para a glória de Deus. Muito interessante o Evangelho de João. Convido você a ler, a meditar nesse Evangelho, a conhecer esse Deus maravilhoso chamado Jesus Cristo, que se manifestou aos homens, que esteve entre nós e que veio para fazer uma obra tão maravilhosa. Como Jesus mesmo disse para os seus discípulos, lá no capítulo 14, ele dizendo, olha, na casa de meu pai há muitas moradas, né? Eu vou preparar-vos lugar, né? E virei para vós outra vez. Então são promessas maravilhosas sobre Jesus, sobre a sua volta. Jesus fala sobre o Espírito Santo, né? Eu vos enviarei o Espírito Consolador. Jesus, lá no capítulo 17, a oração sacerdotal, onde Jesus ele faz uma oração tão linda, tão maravilhosa, e ele ora inclusive pela sua igreja, ele ora por mim e ele ora por você. Portanto, não deixe de ler essas palavras maravilhosas contidas no Evangelho de João. Muitas vidas têm sido transformadas através dessas palavras. O próprio João escreveu em uma de suas cartas que Jesus ele veio para desfazer as obras do diabo. Seja abençoado, lendo e meditando no Evangelho de João. Em um outro vídeo estaremos dando continuidade ao estudo dos livros do Novo Testamento, onde estaremos falando sobre Atos dos Apóstolos. Se você gostou desse vídeo, eu convido você a fazer parte desta comunidade, se inscrevendo no canal se você ainda não fez, e também nos ajudando, compartilhando e deixando o seu comentário. Muito obrigado por assistir esse vídeo e que Deus o abençoe em nome de Jesus.